Eu estou falando com você agora sobre o que está escrito no livro de Mateus 12 a 13. Lá está escrito assim que o amor de muitos se esfriará. Isto no final dos tempos. Isto como um sinal de Deus para o final dos tempos. É uma maneira do ser humano, de pessoas como eu e você, para a gente ficar sabendo quando é ou que está se aproximando ou chegando o final dos tempos. Não é o final do mundo, não. É o final dos tempos. É quando termina um tempo, está se iniciando outro tempo. Mas, na verdade, o tempo em que se encerra todas as coisas na humanidade. Eu lendo esse versículo, esta passagem na palavra de Deus, eu comecei a pensar o seguinte. E então eu comecei a perceber que, na verdade, esses pensamentos são da parte de Deus. Por quê? Porque, veja bem, eu sei que muitas pessoas, como eu e de repente você ouviu seus avós falar, você ouviu na palavra de Deus o próprio Senhor e Salvador Jesus falar sobre os sinais do final dos tempos. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir sobre essas coisas. As pessoas, muitas estão fugindo desse assunto. Estão tipo se isolando, não querem saber. Não faça isso. Porque se trata da nossa salvação. Se trata da nossa vida com Deus. A partir de quando a gente for embora desta vida e a gente vai viver com Deus, então, no céu. E isto é muito importante, a gente não pode estar fugindo dessas coisas. Na verdade, é a coisa mais séria que existe para o ser humano, é a nossa salvação eterna. Então, a gente deve ouvir, prestar atenção. Você só não deve ficar com aquilo que você está vendo que não é verdade, que não tem nada a ver. Então, você mesma descarta aquilo que você vê, que você percebe, que não é de Deus, não é do agrado de Deus. A pessoa que está falando, no caso como eu, não está sendo usada por Deus. Então, o que você faz? Você ignora. Entra no ouvido, sai no outro, pronto. Mas procura colher para você aquilo que você mesma, com a sua inteligência, você consegue ver e saber que é bom e que realmente é algo de Deus, relacionamento com Deus, com as coisas de Deus. E então, seguindo em frente no que eu estava falando, é o seguinte, você já ouviu muito falar que vai chegar o final dos tempos, falava muito, vai chegar o final do mundo, mas você sabe que na verdade é o final dos tempos. Que isso se vem falando, se brincar antes mesmo do nascimento de Jesus, isso já era falado no Velho Testamento, em muitos livros já era falado sobre essas coisas. E então, vamos supor, eu ouvi falar, você ouviu falar, mas você já parou para pensar que isso é falado há muito tempo, e ainda não aconteceu. Se passaram
anos, se brincar, até milhares de anos, e esse dia não chegou. Aí você começa a pensar, ou até mesmo falar, ou até mesmo questionar, que talvez isso seja mentira, lorota, ilusão, coisa de crente, coisa de pessoas bitoladas. Mas eu vou te falar por que que ainda não chegou o final dos tempos. Aquelas coisas onde as pessoas dizem assim, sobre o arrebatamento, que vai ter o arrebatamento. As pessoas, umas vai subir, outras vão ficar. E aí vai vir o reino de Satanás, quando o povo for arrebatado. Realmente, de fato, isso vai acontecer. Mas como eu falei ali do livro de Mateus 24, do 12 ao 13, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. É por esse motivo, gente, pensa, usa a sua inteligência. Usa a sua inteligência. É por esse motivo que ainda não chegou o final dos tempos. Ele se aproxima, ele está se aproximando. Muitas e muitas coisas estão aí nos dizendo que já é final dos tempos, pelos acontecimentos que está acontecendo. Terremoto, guerra, muitas coisas, muitas coisas. Mas ainda não é o final. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque o amor ainda não se esfriou da parte de todos. Porque isso vai acontecer realmente, de fato, quando o amor se esfriar. Quando o amor se esfriar de sobremaneira grande, de maneira geral, generalizado, o Espírito Santo de Deus vai embora. Ele não vai ficar mais conosco. Porque quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio. Ele deixou o céu lindo, maravilhoso lá e veio para cá morar conosco, fazer parte de nós. Ele veio para estar também em nós. E por aí vai. Você ouvindo a palavra de Deus, você vai saber de todas essas coisas. Ou você já sabe porque você é um ouvidor da palavra de Deus, você é um praticante da palavra de Deus, então você sabe que isso é verdade. Então, o que